Olá, alunos! Vamos para mais uma atividade de matemática, livro Trilhas, módulo 3, páginas 94 e 97, capítulo 7. Professora Maria de Fátima. Números decimais é o nosso conteúdo. Uso dos números na forma decimal. Além dos números de contagem e das frações, também utilizamos outros tipos de números comuns no dia a dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Observe as situações a seguir. Aqui nós temos uma balança, um termômetro e uma calculadora, tá? O que nós podemos observar, né? Que os números destacados acima, eles estão escritos na forma decimal, ó. 36,6, 31,87, tá? Todos esses números estão escritos na forma decimal, separado por parte inteira e parte decimal. Em que outras situações é possível observar números na forma decimal? Em alguns textos, né? Textos que falam sobre medidas, textos que falam sobre o nosso sistema monetário, entre outros. Nesse pequeno texto, nós temos algumas informações que de observações de números na forma decimal. Crescimento das unhas. Vamos ler esse texto? Crescimento das unhas. Você sabia que as unhas das mãos do ser humano crescem cerca de 3 milímetros por mês? Já as unhas dos pés crescem mais lentamente, em média 1,5 milímetros por mês. Em 2009, o Guinness, livro dos recordes, registrou a medida de 10 unhas que juntas somaram 9,85 metros. Para essa medição, foram consideradas as medidas de uma mão de cada pessoa. O recordista nessa medição, na época, foi um indiano, que tinha 7,05 metros de unha, considerando sua mão esquerda. Tá? Então, vamos aqui sinalizar, né, quais algarismos estão representando os nossos números na forma decimal. Nós podemos aqui, ó, sinalizar 1,5, né? Que na forma decimal eu faço a leitura de 1 inteiro e 5 décimos, mas aqui ele está em forma de milímetros, né, de medidas. Nós temos aqui também, ó, 9,85 metros, que na forma decimal, 9 inteiros e 85 centésimos, nós está representando aqui em forma em metros, medidas, né? E nós temos aqui, ó, 7,05 metros. Em forma decimal, né, a minha leitura seria 7 inteiros e 5 centésimos. Então, vamos lá. Para essa atividade. Para que o esquema fique correto, devemos substituir a peça intrusa. Esquema esse aqui. Aqui são as perguntas. Qual é a peça intrusa? Assinale com um X. Que ele dá várias informações, ó. Da escrita, dos números decimais e da leitura, né? De que forma eu faço a leitura desses algarismos em forma decimal. Nós temos aqui, ó, vamos começar por aqui. 45 centésimos, olha só. Nós temos aqui, ó, 0,45. A leitura desse algarismo é 45 centésimos. Aí nós temos aqui, ó, em seguida, 0,59. A leitura desse algarismo seria 59 centésimos. Ah, até aí tudo bem, né? Tá correto. Só que em seguida aqui nós temos aqui, ó, 5 inteiros e 9 décimos, tá? Nós temos parte inteira e parte decimal, 5 inteiros e 9 décimos. Só que a leitura aqui, ó, dessa ficha, ela nos traz 5 inteiros e 9 centésimos. Opa! O que aconteceu aí, né? Se na minha ficha em cima é 5 inteiros e 9 décimos, e a nossa ficha aqui é 5 inteiros e 9 centésimos, tem alguma coisa errada, né?
Eu preciso de mais um algarismo aqui depois da vírgula, tá? Para que essa minha leitura fosse correta, certo? Então, vamos aqui para mais outra informação. Nós temos 9 inteiro e 5 décimos. Só que a minha ficha de leitura desse algarismo temos 9 inteiros e 3 décimos. Então, temos duas informações incorretas, né? 5 inteiros e 9 centésimos na nossa ficha anterior e 9 inteiros e 5 décimos, que na nossa ficha está escrito 9 inteiros e 3 décimos. Então, a nossa peça intrusa é essa, né? Com certeza. Agora, qual peça deve substituir a intrusa de modo que o esquema fique correto? Desenha no espaço abaixo. Olha, nós vamos ter que modificar aqui, ó, a escrita. 5 inteiros e 9 décimos, né? Aqui tá centésimo. E modificar aqui, ó, 9 inteiros e 3 décimos. Então, essa seria a ficha que eu tenho que desenhar, tá? Que vocês têm que desenhar. 5 inteiros e 9 décimos. E a outra informação, 9 inteiros e 3 décimos. Essa é a nossa peça correta. Conhecendo os milésimos. As figuras a seguir foram divididas em partes de mesmo tamanho. Em cada uma delas foi pintada de verde uma dessas partes. Nós temos aqui, ó, figura dividida em 10 partes, figura B dividida em 100 partes, figura C dividida em 1000 partes, certo? O que ele deseja, né? Escreva uma fração para representar a parte pintada de verde em cada figura. Olha só. Se nós temos a figura dividida em 10 partes e nós temos apenas uma parte pintada, a nossa fração é 1 décimo. Na letra B, nós temos uma figura dividida em 100 partes, correto? E apenas uma parte pintada. Então, a nossa fração é 1 centésimo. Na nossa figura C, nós temos uma figura dividida em 1000 partes, né? E apenas uma parte pintada. Então, a nossa fração da letra C é 1 milésimo. A fração utilizada para representar a parte pintada de verde em cada figura é chamada de quê? Fração decimal. Chamamos fração decimal toda a fração que possui denominador igual a 10, 100 e 1000. Então, nós temos aqui forma fracionária, forma decimal. 1 décimo, né, em forma de fração, e 0,1 a representação decimal, tá? Em forma decimal. Por extenso, qual é a leitura? Qual é a pronúncia? 1 décimo. Aqui nós temos a fração 1 centésimo, em forma decimal 0,01, tá vendo? Nós temos aqui, ó, dois algarismos depois da vírgula, porque nós estamos trabalhando 100, né? 1 centésimo. No nosso terceiro exemplo, nós temos 1 milésimo, que é representado por 0,001. Olha, temos 3 casas depois da vírgula, porque nós estamos trabalhando 1000, ou seja, 1 milésimo. Então, nós temos 1 décimo, né, que é a fração 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo, tá? Forma decimal 0,1, 1 centésimo 0,01, né, duas casas depois da vírgula, e 1 milésimo 0,001, 3 casas depois da vírgula. Daqui por diante, denotaremos números na forma decimal simplesmente como número decimal. Na imagem a seguir, considere cada figura como um inteiro e observe como podemos representar o número decimal 2 inteiro e 6 décimos. 2,6, né? Então, nós temos aqui, ó, duas figuras, né, que tem 10 partes. E
foi pintada totalmente, né? Então, é 2 inteiros. E uma outra figura com 10 partes, que foi pintada apenas 6 partes dessa figura, que está representado por 6, 0,6, que é a parte decimal, né? Então, nós temos 2 inteiros mais 0,6, correto? 2 inteiros e 6 décimos, tá? Aí, olha só, que é igual a 2 inteiros, 2,6. 2 inteiros e 6 décimos. Qual é a leitura desse número? 2 inteiros e 6 décimos. Veja outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos uma placa com 100, né? Que nós chamamos de quê? Centésimos. Nós temos um inteiro, né? Um inteiro e 15 centésimos, porque foi pintada apenas 15 partes dessa figura, tá? De 100 cubinhos, né? Que representamos pelos centésimos, né? Porque tem 100 unidades, centésimos. Então, um inteiro mais 15 centésimos, olha, depois da vírgula tem 2 algarismos, ó, tá? Então, ele é centésimo, ele é igual a um inteiro e 15 centésimos, tá? Porque tem 2 casas depois da vírgula. Qual é a leitura que eu faço desse número agora? Um inteiro, tá? Ó, antes da vírgula, a parte inteira, e a parte decimal. Ó. Se eu tenho 2 algarismos, é centésimo. Se eu tenho um algarismo após a vírgula, é décimos. E se eu tenho 3 algarismos, é milésimo. Então, nesse caso aqui, eu estou representando o centésimo, tá? Então, a leitura é um inteiro e 15 centésimos. A vírgula para nós e o ponto para eles. É só uma curiosidade aqui, né? Você já observou que em balanças eletrônicas e calculadora o ponto é usado no lugar da vírgula? Além desses instrumentos, são raros os casos em que isso ocorre aqui no Brasil. Porém, em países de língua inglesa, como a Inglaterra e os Estados Unidos, o ponto sempre é utilizado no lugar da vírgula na escrita dos números decimais. Por exemplo, nós escrevemos 3,45 e nesses países escreve-se 13,45, né? Como nós estamos observando aqui na calculadora e na balança, tá? Mas não muda, né, o conteúdo que nós estamos trabalhando, né? Que é números em formas decimais. Em alguns países usam ponto e aqui no Brasil utilizamos a vírgula. O que vem antes da vírgula, parte inteira, e o que vem após a vírgula, parte decimais. Obrigada e bons estudos, tá? Esse vídeo é apenas a introdução de números decimais, tá bom? Vamos continuar estudando, vamos continuar assistindo as videoaulas, tá? A próxima videoaula é atividade sobre o assunto, tá? Então preste bem atenção, resolvam as atividades do seu livro, compare com as videoaulas. Qualquer dúvida é só nos procurar. Obrigada.